Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica de do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente na primeira entrevista, na primeira eternização de história deste mês de março, tenho a honra de conversar com ela, que é bela, competente e amante da moda. Falo dela, a cirurgiã dentista doutora Yasmin Valente, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Yasmin, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a honra é minha em estar aqui. Tamo junto, doutora. Doutora, eu costumo dizer que no início dos anos 2000, o início dos anos 2000, melhor dizendo, ele coincidiu justamente com o início da minha infância. E eu já era uma pessoa muito ligada aos veículos de comunicação, dos veículos de comunicação. Sempre via programa esportivo, programa policial, programa de notícia normal, enfim. E desde essa época, já muito vidrado em veículos de comunicação, eu puxando na minha memória aqui agora, eu não me recordo de ver nos jornais ou nos programas o seguinte assunto: saúde mental. Era um tipo de temática pouco abordada há 15, 20 anos. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos nos alertar em relação aos cuidados com a nossa própria saúde mental. E principalmente nos períodos mais agudos, esse tipo de debate ficou mais em voga na sociedade como um todo e, obviamente, nos veículos de comunicação. Na internet, então, nem se fala. E olha que interessante. Puxa aí na sua memória uma roda de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, onde alguém, do nada, chegou e perguntou para uma outra pessoa presente nessa roda: como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Essas perguntas se tornaram muito comuns nos tempos atuais, porque hoje em dia existe um debate muito grande acerca da saúde mental. Feito esse preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que tem sido este ano de 2025? Então, eu estou muito bem, com muitas mudanças. O ano de 2024 foi tanto quanto surpreendente e maravilhoso, porque foi um período que eu comecei a trabalhar, eu me formei no final de 2023, então em 2024 eu comecei a trabalhar e foi uma experiência nova, que eu nunca havia estado ali naquela posição. E além disso, eu fiquei noiva e me casei. Em 2024, eu fiquei noiva, creio que por uns 6 meses, mais ou menos. Então, foi um período ali de muitas mudanças felizes, mas mudanças. Então, este início de 2025 está sendo um ano de adaptação, mas muito maravilhoso. Tenho vivido experiências muito positivas e estou tendo agora que estar numa posição como esposa que também nunca havia feito antes, nunca havia tido essa experiência, então está sendo tudo muito novo, como dona de casa, como esposa, mas tem sido maravilhoso. Como é que era Yasmin Valente nos tempos de escola? Eu era aquela aluna que não dava trabalho no sentido de nota, no sentido escolar, mas que a mãe era chamada porque conversava demais. Sempre conversei com todo mundo, sempre fui muito sociável, fácil de fazer amizades. Então, essa era eu, a que conversava com todo mundo, mas que sempre fui, assim, estudiosa, sempre tive o meu foco ali, sabe? O tempo de escola ele é muito nostálgico. Sim. Pelo simples fato de ter sido um tempo muito gostoso em relação a tudo que se foi criado ali de memórias afetivas, memórias boas, de momentos inesquecíveis. E todo mundo tem uma história marcante ou muitas histórias marcantes dentro do tempo em que foi vivido toda essa experiência dentro de um colégio. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola
de escolas, melhor dizendo, no plural, já que você estudou em mais de uma escola, Sim. aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente a uma dessas escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Então, eu sempre me remeto às amizades que eu fiz dentro dessas escolas. Eu sou de uma cidade pequena, Sim. Mendes Pimentel, lá tem uns 7.000 habitantes. Então, as escolas que eu estudei ali, a municipal e a estadual, que são as escolas que tem nessa cidade, eu cresci ali com as mesmas amizades, com as mesmas pessoas, e isso foi muito bom. E hoje, até hoje, a gente cultiva essas amizades. Legal. E eu lembro que nós éramos um trio. Eram eu, a Vitória e a Emanuele. E nós éramos muito amigas, nós três, e isso permaneceu. Claro que hoje, uma no seu ramo, desculpa, Claro. cada uma no seu ramo, cada uma, né, na sua vida hoje, mas isso permaneceu. E aí, quando eu vim pra cá, eu fiquei pouco tempo, eu estudei no Ibituruna, no 9º ano, também tive ali pessoas que eu conheci, que eu carrego comigo, pessoas muito especiais. E quando eu fui pro IF, a Vitória, inclusive, passou junto comigo. Legal. Nós passamos juntas, estudávamos na mesma sala. E nós fizemos um grupo ali de amigas, de 7 amigas. E que, assim, é um grupo sensacional e que eu as amo muito. Porque, por mais que nós não conversamos todos os dias, Claro. o grupo está ali e, com frequência, a gente manda uma mensagem e nós sabemos que estamos ali, sabe? Elas foram no meu casamento e, assim... Legal. pessoas que hoje não estão morando em Valadares, sabe? Vieram e foram no casamento, fizeram questão. E eu fico muito feliz de lembrá-las, sabe? Lembro delas com muito carinho. A Já ia falar uma outra profissão, mas é interessante notar que você é uma pessoa que, e isso em pouco tempo de conversa, já notei que se tem algo muito importante na sua estrada e na sua trajetória de vida, é a amizade. Mas além da amizade, é a cultivação de grandes amizades. Qual que é o peso da palavra amizade na sua vida? É pesado, porque a amizade, creio que a gente deve cultivar, foi como você disse. Sim. Mas são pessoas que a gente encontra ao longo da estrada da vida, ao longo do nosso caminho, diferentemente da família, por exemplo, mas que se tornam uma família em determinado ponto da vida. Porque, por exemplo, eu saí de casa muito nova, saí de casa com 13 anos para vir para Valadares. Sim. A minha avó, coincidentemente, e os planos de Deus também, ela se aposentou neste mesmo ano que eu viria para cá. Então, Sim. ela veio morar comigo, Sim. né? Ela veio cuidar de mim porque eu era muito nova. Então, meus pais ainda não tinham confiança de me deixar sozinha numa república ou coisa do tipo. Então, eu morei com a minha avó. Mas meus pais não estavam comigo, por exemplo. E são nas amizades que a gente encontra refúgio em momentos difíceis, assim, da escola, por exemplo. Porque tem problemas que a gente não quer levar para dentro de casa. Levar para um pai, para uma mãe. Então, a gente se refugia nas nossas amizades. E eu sou uma pessoa de poucos amigos, muitos conhecidos. Mas poucos amigos. E esses poucos amigos que eu tenho, eu sei que são um ponto de refúgio para mim. Nesses momentos que eu preciso, sabe? E vice-versa. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. E também com as amizades não seria diferente. Então, as meninas sabem que eu também sempre vou estar aqui, sabe? Quando elas precisarem. A odontologia que te escolheu ou você que escolheu a odontologia para sua vida? Acho que foi uma escolha mútua, porque eu sempre quis ser da área da saúde, mas eu ainda não havia batido o martelo que seria a odontologia. E aí, antes de fazer o Enem, inclusive, eu estava super tensa numa conversa no shopping com os meus pais. Eu falei, olha, eu tô com muito receio de não passar, é uma pressão absurda essa fase do Enem, é terrível. E aí eu conversei com os meus pais e aí eu falei, olha, caso eu não passe em medicina na federal ou em odonto na federal, vocês acham que a gente consegue enfrentar uma particular? Em odonto, eles falaram, olha, a gente consegue. Pode ficar tranquila, faz a prova, bem feito, se dedique, mas caso não der certo, vai dar certo de alguma forma. Aí eu falei, então tá, tirou um caminhão das minhas costas, fui, passei em outras faculdades, mas não em odonto, e aí eu falei, não, eu prefiro o odonto mesmo. E aí a gente decidiu começar o odonto na Univale. Sobre o curso de odontologia, pelo que você acabou de relatar e fez questão de confirmar, foi uma escolha híbrida, né? Sim.
tem as duas pontas. Você foi escolhida e, ao mesmo tempo, você escolheu a odontologia. Sim. Mas mesmo inserida nesse contexto, é claro que existem certas situações, acontecimentos, no início da nossa trajetória, seja na faculdade ou seja em qualquer âmbito da vida, que parece que tem ali uma confirmação daquilo que você já tinha como certeza, mas através de um acontecimento, de um fato, você fala consigo mesmo. É exatamente isso que eu quero para minha vida, estou no lugar certo. Em relação a Yasmin Valente, dentro do curso de odontologia da Univale, teve algum dia, um período, uma conversa, uma aula, uma atividade que você teve um sinal de Deus que serviu como uma espécie de uma confirmação daquilo que você tinha de pensamento e plano para o seu futuro? Então, a gente lida com pacientes, com pessoas dentro da faculdade Sim. mesmo e também fora da faculdade, na nossa vida profissional depois de formada. E creio que sejam esses momentos que me fazem ter certeza de estar no caminho certo. No ano passado, né, em 2024, eu trabalhei no posto de saúde, tive este privilégio, porque foi maravilhoso. Anteriormente, quando ainda estava na faculdade, eu não tinha planos de ir para uma UBS, de ir para um posto de saúde, mas aconteceu. E hoje eu vejo o motivo disso, porque foi uma experiência maravilhosa. E diariamente ali eu via a confirmação de que eu estava no caminho certo, porque eu via através das pessoas um cuidado de Deus comigo ali, no meu trabalho, e é muito gostoso ver a gratificação das pessoas com o nosso trabalho. E as pessoas ali ficaram muito gratas, sabe? E às vezes não é só um trabalho, é uma atenção que você dá a mais, é uma conversa, é uma explicação. Por exemplo, havia um paciente que eu ensinei a como escovar os dentes, porque eu atendia muitas pessoas da zona rural Sim. e que não tem esse conhecimento mesmo, e assim, não tem. E isso não pode passar batido, sabe? Então, claro. Eu tive o desejo de sentar, conversar, explicar. E ele olhou para os meus olhos e falou assim, ninguém nunca tinha me explicado como escovar os dentes. E isso, assim, foi um abraço. Claro. Porque eu vi que eu estava no caminho certo. Então, diariamente, a gente encontra pacientes, casos, histórias. Eu até postei no Reels do Instagram há pouco tempo. É uma frase, entre aspas, é só um atendimento. E aí, depois dessa frase vinha, eu perdi meu filho, eu vou ter um casamento, meu filho vai casar. Então, não é só um atendimento, claro. Sabe? São histórias ali que a gente ouve, que a gente abraça. E são casos que são completos e que a gente consegue transformar vidas ali através de um sorriso. E isso me deixa muito feliz. E, assim, a cada paciente que eu pego, a cada história que eu ouço e que me contam, eu vejo que eu estou no caminho certo. Pegando um gancho no que você acabou de relatar, eu vou voltar no início da sua vida, enquanto filha. Sim. E aí você vai saber onde eu quero chegar. Graças a Deus, muito também por conta, obviamente, da figura humana do seu pai e da sua mãe, você é oriunda de uma família onde, repito, graças a Deus você teve todas as condições possíveis de poder estudar, de poder ter uma vida social muito tranquila, de poder fazer aquilo que você tinha como planejamento e sonho com as amizades que você já tinha no tempo de escola, na pré-adolescência, já na adolescência, enfim. Onde eu quero chegar? Você vem de uma realidade muito boa em relação à questão de vida social. Privilegiada. Mesmo. Isso. E hoje você está inserida numa área que tem crescido bastante, principalmente na parte da odontologia estética, como é falado atualmente. Mas isso que você acabou de relatar me chamou muita atenção porque, como você mesma disse, você atuou na área pública e ali ouviu muitas histórias que talvez você vai carregar consigo até o último dia da sua vida. E você ouviu muitas histórias de pessoas que viveram e viverão realidades diferentes e muito antagônicas do que você sempre viveu, vive e viverá. Aonde eu quero chegar?
e faço a seguinte indagação. O quanto que todo esse período em que você esteve presente dentro da saúde pública, podemos dizer assim, como uma profissional da odontologia, te humanizou não só como mulher, mas principalmente como profissional? Muito. Porque, igual como eu disse anteriormente, são muitos detalhes que a gente ouve, são muitas histórias que a gente ouve e tudo isso toca muito a gente. Sim. Então, por mais que eu já me considere, por exemplo, uma pessoa empática desde antes disso Claro. tudo, mas é uma realidade que está muito próxima à nossa. É uma pessoa que é um vizinho, Sim. é uma pessoa que mora ali do nosso lado, e às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não para refletir que está do nosso lado. Sim. A gente sabe que existe no mundo, mas a gente nunca para perceber e observar que pode estar do seu lado. Então, humanizou muito. Eu e minha auxiliar, que trabalhávamos juntas na rede pública, a gente brincava que a gente era psicóloga também. A gente tinha que ter um curso de psicologia ali para lidar com algumas coisas que a gente ficava sem palavras e inúmeras vezes os nossos olhos lacrimejavam. Havia uma paciente que nós atendemos que ela contou a história que o filho dela suicidou. E a gente ficou sem palavras, olhamos uma para a outra e assim, a vontade era de abraçá-la e chorar junto com a paciente. Então, isso humaniza muito mais a gente e abre muito os nossos olhos, porque, como eu disse anteriormente, a gente sabe que existe. Mas a gente nunca para, a gente não abre os nossos olhos para entender que está do nosso lado inúmeras vezes. Então, foi essencial, foram momentos essenciais e foi uma parte essencial da minha vida que, com certeza, me mudou muito, me deixou muito mais sensível a essas situações. Qual o relato mais impactante? Dentro de todas essas histórias que você ouviu, qual aquele tipo de enredo, qual aquele tipo de relato que, de todos que você ouviu e teve contato, teve conhecimento, você vai carregar para sempre com você? Além deste que eu acabei de citar, eu atendi uma criancinha que ela não precisou falar nada. Eu não precisei ouvir nada. Ela morava em Belo Horizonte. Sim. E ela havia ido para Mendes porque o pai havia sido assassinado. E ela foi no velório do pai, só que ela tinha uns 5 anos. Então, ela não estava entendendo 100% aquilo. Acho que ela não conseguia viver o luto e entender toda a situação. E ela estava com um dente doendo, que precisava de exodontia, de arrancar aquele dentinho. E ela sentou na minha cadeira, eu olhei pra ela, eu tentei conversar com ela, mas super calada, super tímida. E aí a gente precisava dar uma anestesia, e a gente, né, com estratégias lúdicas para anestesiá-la, eu consegui anestesiar, consegui conversar. Mas chegou um momento do atendimento que ela olhou pra mim, os olhos dela começaram a brilhar e ela começou a simplesmente chorar. Não acho que seja da dor do procedimento, porque não chegamos a fazer a exodontia. E, além disso, durante a anestesia, ela estava tranquila. Mas depois ela começou a simplesmente chorar, 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 chorar. E eu olhei para responsável, para acompanhante e falei, não consigo atender. E, assim, foi um dos pouquíssimos casos que eu não conseguia atender a criança, a paciente. E aí eu falei, simplesmente não consigo, eu não vou pegar lá força de forma alguma. E eu senti que aquele choro não era por causa do dentista, sabe? Era um acúmulo de coisas ali para uma criança de 5 anos passar. Então esse caso me marcou muito e eu fiquei pensando nessa situação durante semanas. E isso é algo que não acontece. Creio que com talvez a maioria dos profissionais da saúde, porque vira algo rotineiro. A gente tem que acostumar na marra com alguns casos. E a gente tenta separar o profissional do nosso pessoal, porque senão a gente enlouquece. Mas foi um dos pouquíssimos casos que eu levei, assim, pra dentro de casa. Eu contei pros meus pais, na época que eu morava com os meus pais. E foi um caso que me pesou muito, sabe? Em relação ao seu início na profissão, e todo o início em qualquer jornada, principalmente profissional, ele é muito desafiador. É claro que existem exceções, mas em suma e na maioria dos casos, os desafios são vários no início da nossa jornada profissional. Qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar logo depois de formado? Então, eu tive um privilégio e uma sorte grande de ter uma auxiliar excepcional assim que eu me formei no postinho.
A minha auxiliar já tinha uma experiência gigantesca de 25 anos de odontologia. E, além disso tudo, é um ser humano indescritível. Então, nos demos super bem ali. E ela sabia, né, que eu era uma recém-formada, sabia das minhas inseguranças de recém-formada. E ela foi um apoio muito grande ali para mim. Então, eu tive esse privilégio e essa sorte, que acredito que não são todos que têm. Mas eu tive uma paciente que foi um desafio, pelo caso mesmo, do plano de tratamento. É uma paciente que, quando ainda grávida, ela perdeu o pai do bebê assassinado. Ela morava em Belo Horizonte. E aí ela entrou numa depressão muito forte, numa crise de pânico muito forte. Ela perdeu muitos dentes, deixaram, né, os dentes estragar, porque não conseguia cuidar dela mesma em nenhum sentido. Não era só os dentes, sabe? A mente, como a gente disse no início do nosso podcast, a mente dela não estava boa. E até hoje ela tem algumas dificuldades para lidar com isso. Por exemplo, ela citava para nós que ela não consegue comer porque ela acha que ela vai morrer engasgada, que ela vai sufocar. Remédios, ela não consegue engolir comprimidos porque ela acha que ela vai sufocar e que ela não vai conseguir sair dali. E ela tem uma filha para cuidar, duas, né? Mas dessa gravidez, que ela perdeu o pai. Então, foi um desafio no sentido de ela confiar em mim como profissional para cuidar dela, e ela confiou. E nós conseguimos, até certo ponto, fazer o tratamento dela. E eu fiquei muito feliz, porque ela é uma pessoa muito grata. E eu fiquei muito surpresa e muito feliz com isso, porque apesar de toda a dificuldade dela, ela não perdeu a humanidade, sabe? Neste sentido. Porque ela levava lembrancinhas pra mim. Ela se expressava muito grata pelo meu trabalho e por ela ter confiado em mim. Quando eu falei que eu ia sair, ela falou, não acredito. Como que você vai sair? Eu não vou deixar ninguém mexer na minha boca até eu pegar confiança de novo. Eu falei, não, vai dar certo, você vai confiar. Então, assim, foi esse o desafio, sabe? Conversar com ela na primeira vez que ela foi, a gente não fez procedimento nenhum. Foi, assim, uma sessão de sentar, conversar, pegar uma confiança para depois a gente começar um tratamento. Quando você era a pequenina Yasmin Valente, no tempo que você viveu dentro das escolas em que você estudou, nós vivíamos uma era da odontologia, como o pessoal costuma falar hoje em dia na internet, né? Odontologia raiz. Você ouvia muito canal, aparelho, aquela coisa toda. Em pleno 2025, vivemos a era da odontologia estética. E você pode falar com muita propriedade a respeito dessa temática e desse segmento, podemos colocar assim, alocado dentro da odontologia no cômputo geral, porque você é uma profissional da odontologia e que atua diretamente nesse nicho. Por que vivemos a era da odontologia estética? Creio que hoje em dia as pessoas, e principalmente as mulheres, estão querendo se cuidar cada vez mais e a vaidade se tornou algo normal no nosso cotidiano. Então, creio que as pessoas estão tendo uma sensibilidade maior, talvez, ao se olhar no espelho e isso me incomoda, eu vou procurar tratar, sabe? Eu atuo também na harmonização facial. E eu sou pós-graduando, estou fazendo especialização na harmonização facial e a gente ouve muito isso nas clínicas com os pacientes, que isso me incomoda, aquilo me incomoda e eu quero tratar isso. Então as pessoas hoje em dia estão procurando se cuidar cada vez mais e se sentirem bem com elas mesmas. Sim. E isso também vem do que a gente comentou da nossa saúde mental, de uma autoestima, de se aceitar, de se sentir bem. Então, isso hoje está muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E já não é mais um tabu. Claro que temos pacientes que não quero que poste, não quero que ninguém saiba. Mas hoje em dia já não é tão mais assim quanto antigamente. Sim. Existe muito, mas é menos. Porque as pessoas querem se cuidar e se sentir bem consigo mesmas. Em relação à odontologia estética, tem crescido bastante. Não só dentro essa questão da estética dentro da odontologia, mas os procedimentos estéticos como um todo ganharam uma abrangência na sociedade mundial inimaginável há algum tempo. Só que ao mesmo tempo onde existem esses milhares de procedimentos,
existe também uma outra busca que é feita por muitos profissionais e por muitos pacientes, mas que ao mesmo tempo não é feita por muitos profissionais e muitos pacientes, que é a seguinte busca: pela naturalidade. E por que eu falo sobre isso? Lembra que a gente falou dos veículos de comunicação lá atrás. Uhum. Hoje os veículos de comunicação, e principalmente a internet, eles nos ajudam a ver muitas situações voltadas para esse segmento, para esse nicho dos procedimentos estéticos, onde acaba assustando muita gente. E aí muitas pessoas acabam tendo ali como a grande imagem voltada para procedimento estético algo que deu muito errado por inúmeras razões. Só que ao mesmo tempo nós sabemos a quantidade de profissionais que buscam e zelam pela naturalidade, assim como também muitas pessoas, muitos pacientes. Qual que é a importância da busca pela naturalidade pensando em procedimento estético? Então, eu particularmente sou uma profissional que viso a naturalidade nos meus pacientes, porque eu não quero transformar o meu paciente. Sim. Eu brinco com eles que eu não quero que vocês entrem aqui com um CPF e saiam com outro. Não é isso que eu quero propor para vocês. Eu quero realçar o que já é bonito. Eu quero realçar o que você já tem. Claro que alguns têm menos, alguns têm mais, mas assim, vamos trabalhar com o que você é. Eu não gosto de modificar o rosto dos meus pacientes. E eu sempre falo que a harmonização, ela é uma construção. A gente vai fazendo de pouco a pouco. Ai, coloquei 1 ml de boca. Achei pequeno. Calma, vamos esperar uns 3 meses. Realmente achou pequeno? Podemos colocar mais se houver a necessidade. Caso contrário, eu não coloco mais. Pode procurar outro profissional. Sim. Porque esse já está no limite. Mas eu acho que as pessoas têm que entenderem que a harmonização está aí para nós envelhecermos bem. Mas nós vamos envelhecer. Sim. Não tem como a gente modificar a lei da vida e modificar quem a gente é, a nossa fisionomia. E eu sou contra isso. Acho que a gente pode realçar uma coisa ou outra, tem uma coisa que me incomoda, quero fazer um procedimento de harmonização. Chegou num ponto que eu preciso partir para uma parte cirúrgica, preciso fazer plástica, tudo bem, algo que te incomoda. Mas eu acho que a gente precisa entender que vamos envelhecer e aceitar quem somos, sabe? A nossa fisionomia, os nossos traços. E a gente tem muito dentro da harmonização, por exemplo, eu quero a boca da Angelina Jolie. Você não é a Angelina Jolie. A gente não tem a mesma anatomia. Sim. Porque a Angelina Jolie tem os traços que suportam a boca daquele tamanho, e é dela. Então, assim, a gente tem que entender a nossa individualidade. Sobre entender a própria individualidade e pensando nos procedimentos estéticos que são feitos por vocês, dentistas, qual que é o queridinho dos pacientes, pensando na atuação de um profissional da odontologia? Sem dúvidas, o Botox. As pessoas amam o Botox e, assim, realmente é um procedimento maravilhoso. Eu já fiz 3 vezes. O meu tá saindo e eu quero colocar mais. E, realmente, é um procedimento muito bom porque ele ameniza as rugas, né? Sim. E a gente quer tirar uma foto, sorrir um pouquinho mais forte e não quer que apareça os pés de galinha. A gente quer fazer uma expressão e não quer que apareça ruga nas testas. Então, normalmente, é o que tem mais procura, ele e a boca. Em relação aos procedimentos estéticos e pensando em todos eles, todo mundo pode fazer qualquer tipo de procedimento estético? Então, a gente tem que sempre fazer uma anamnese com o paciente para a gente observar a questão da saúde geral do paciente mesmo. Se tem alguma comorbidade, alguma doença prévia, uma diabetes, uma pressão alta. Mas, assim, num geralzão, na grande maioria das vezes, sim, a gente precisa tomar alguns cuidados maiores com determinados tipos de pacientes. Sim. Mas, na grande maioria das vezes, sim. Doutora, andando em Governador Valadares, principalmente na região central e em determinados bairros, é claro que esse tipo de fenômeno pode acontecer, e eu tenho certeza que acontece em todas as cidades do Brasil, ou em muitas cidades do Brasil. Mas, se atendo aqui ao nosso território, Governador Valadares, é muito perceptível e visível o crescimento da área da odontologia como um todo. Costumo brincar que você vai em qualquer esquina aqui no centro,
ou dependendo do bairro, em qualquer rua, você vai ver uma grande clínica, você vai ver uma salinha bem pequenininha, mas que tem ali um dentista atendendo, independentemente da especialidade em que ele atua. De fato, é uma área que cresceu muito mesmo, e a gente pode olhar e confirmar esse fato, até fazendo relação com o crescimento da quantidade de cursos existentes de odontologia, e aí, claro, não só em Valadares, mas em todo o Brasil. Aonde você acha que vai parar esse crescimento, ou ele não vai parar? Então, creio que tende a crescer cada vez mais. A odontologia é uma área muito boa, Sim. É uma área relativamente rentável, mas creio que o profissional, o cirurgião dentista, precisa se valorizar mais. Hoje nós estamos chegando numa situação que muitos colegas de profissão tendem a se submeter a situações de trabalho que não são legais devido clínicas populares, muitas clínicas e oportunidades de emprego mesmo, Sim. que ofertam um pouco pra gente. E a gente tem que se submeter àquela situação, talvez porque seja a única oportunidade daquela pessoa, Sim. daquele profissional. E isso afeta toda a classe de uma determinada forma. Mas creio que para os profissionais que se dedicam, que estudam, que são bons profissionais, que se preocupam com isso, que não são profissionais acomodados, pessoas acomodadas, tem espaço para todo mundo e creio que terá. Sempre vai ter espaço para mais um, o mercado suporta isso, mas sem sombra de dúvidas, vão se destacar, vão se sair melhor os que querem realmente estudar e buscar mais conhecimento naquela área, que realmente quer ser um bom profissional, que não quer ser só mais um profissional, dentre tantos outros. Quando eu era pequeno, quando eu estava no Colégio Imaculada, eu lembro que, eu não sei se hoje em dia tem isso, acho que deve ter, os aniversários, né? As mães faziam os aniversários dos coleguinhas ou das coleguinhas, e isso. Aí eu lembro que na minha época, não sei se tá na sua época também, a mãe do aniversariante ligava para a mãe do colega de turma para poder convidar, traz o seu filho aqui, pode trazer, endereço tal, tinha um convite, às vezes tinha aniversário que podia ir a família do colega, então ia o pai, a mãe, o irmão, enfim. E eu lembro, doutora, que quando eu ia num aniversário onde eu sabia, isso quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, que eu sabia que o pai ou a mãe ou os pais do meu coleguinha ou da minha coleguinha eram médicos, parecia que eu estava indo na casa de um presidente da república, de um governador, de um prefeito. Em qual sentido? O glamour acerca do profissional da medicina, ele sempre foi muito grande aos olhos da sociedade. Só que mediante ao crescimento exponencial da odontologia, eu como leigo, tá, percebo que aos olhos da sociedade que não tem relação nenhuma profissional com a odontologia, existe também esse glamour. Hoje a gente olha para um dentista, principalmente para um dentista que atua na área mais estética, com os mesmos olhos que a sociedade olha para um médico. Você que é dentista, ou seja, atua diretamente nesse segmento, nessa área. Existe glamour na odontologia? Então, não acho que exista glamour. Acho que eu gosto muito de moda também. Sim. E eu friso isso muito com meu marido. Eu acho que a forma com que nós nos vestimos, a gente está conversando com as pessoas. Exato. Passa uma imagem para as pessoas. E creio que a gente precisa passar segurança. A gente precisa passar profissionalismo para os nossos pacientes. Eles precisam nos ver e confiar em nós como profissionais. Claro. Então, nós precisamos ter um posicionamento. E hoje o marketing também veio e tem auxiliado muitos profissionais em relação a isso. Mas nós precisamos nos posicionar como profissionais quanto àquele paciente. Então,
um glamour, assim, de uma forma geral, metafórica, não acho que exista. Sim. Mas precisamos nos posicionar e precisamos ter certo tipo de posicionamentos, forma de Sim. se vestir, forma de conversar, de se expressar, que precisamos passar profissionalismo e credibilidade para o nosso paciente. Hoje, e pegando um gancho nisso que você acabou de falar, hoje a rede social é o maior catálogo possível existente para um profissional da odontologia exibir e mostrar o seu trabalho? Creio que sim, num sentido de quando você me fala que vai a um dentista, a primeira coisa que eu vou te perguntar é qual é o Instagram dele. E a primeira coisa que a gente faz é ir ao Instagram. Então, hoje em dia, querendo ou não, o Instagram se transformou em uma vitrine para nós, da mesma forma que é uma vitrine de uma loja no centro da cidade. Sim. O Instagram se formou uma vitrine, mas o bom e velho boca a boca também faz Exato. muita diferença. A gente não pode deixar de esquecê-lo, porque faz muita diferença e ainda existe. E às vezes com mais credibilidade, porque é uma pessoa que você confia que vai te indicar aquele Sim. profissional. Então, o boca a boca, creio que nunca deixará de existir. Mas, sem dúvidas, o Instagram hoje é, sim, uma vitrine, um catálogo ali de divulgação. Parte do glamour que nós falamos agora há pouco no nosso bate-papo, que hoje em dia as pessoas que não têm relação profissional nenhuma com odontologia pensa e vê que existe na odontologia como um todo, vem muito de um tópico muito importante para qualquer área profissional, que é o tópico rentabilidade. E, infelizmente, eu já ouvi muitas histórias, já ouvi muitas histórias recentes, inclusive, de estudantes de odontologia que entraram no curso simplesmente pela ideia de que é o que está dando dinheiro. Isso acontece muito com a medicina. Por isso que eu faço sempre o paralelo da medicina com a odontologia, Sim. porque eu acho que são cursos que andam juntos em várias situações. Mas se atenda à odontologia, não sei se você já chegou a ouvir esse tipo de relato de pessoas que estão na faculdade de odontologia. Ah, não, porque dá dinheiro, tá dando dinheiro, vou investir nisso. Às vezes eu não preciso me especializar, eu fico só como clínico geral e para mim tá tudo certo. Enfim, feita essa introdução. Em relação, doutora, à rentabilidade na odontologia e pensando na sua história, pensando na sua trajetória como dentista, como é que você vê esse tópico que é de suma importância, mas ao mesmo tempo, não só em qualquer área profissional, mas como na vida, não é tudo? Sim. Não é tudo mesmo. E eu vou falar de um modo geral, porque, claro, sempre haverá uma exceção, sempre haverá um filho de um dentista Sim. que já está começando em um império ali formado, em um consultório que já está, né, com uma credibilidade, renomado, enfim. Sempre tem as suas exceções, mas de forma geral, a odontologia, ela é um caminho longo a ser percorrido. Dificilmente você se forma já ganhando dinheiro realmente. É uma profissão que, diferentemente da medicina, por exemplo, que a medicina, você quando se forma, geralmente, você já começa a ter uma rentabilidade bacana. A odontologia nem sempre, você precisa construir o seu caminho. E a gente fala que, em média, com 10 anos de formado, a gente começa a ter, assim, uma liberdade financeira mais tranquila. Não que não ganhe dinheiro anteriormente, claro que não é isso, mas que na grande maioria das vezes, com exemplos que nós temos ao nosso redor, um profissional da odontologia com 10 anos que, assim, está mais tranquilo, que consegue comprar um consultório próprio, ter o seu próprio consultório, já ganhou um nome maior, então, assim, já consegue ter um renome, uma posição melhor dentro da sociedade. Então, a odontologia é isso, a gente precisa seguir um caminho, é escadinha, escadinha, degrau, degrau, a cada dia, sabe? Pra gente conseguir chegar lá em cima. Qual que é o grande propósito que você carrega consigo dentro da odontologia? O meu propósito é, primeiramente, dentro dos atendimentos, acolher a cada um que passa ali. Eu conversei com uma paciente há poucas semanas que
eu oro todos os dias para que Deus me capacite, que abençoe as minhas mãos. Sim. Para que para cada paciente que deite ali, que eu encoste as minhas mãos, se sinta abençoado e se sinta acolhido. Então eu tenho isso comigo, eu carrego isso comigo, mas sem dúvidas assim, transformar vidas através do sorriso. Eu tinha muita vergonha de sorrir e hoje eu consigo sorrir. É algo que não tem preço e não tem explicação. É algo muito gostoso. Então, eu sempre penso nisso. O meu propósito é acolher cada um que chega ali com sua individualidade, com sua particularidade, com a sua história, porque cada um carrega a sua história. Então, é basicamente isso. Fazer a diferença na vida daquele paciente de uma forma ou de outra. Sobre o verbo acolher, qual que é a importância dessa palavra em um atendimento? De extrema importância. Extrema importância. Porque como a gente começou esse podcast falando sobre a saúde mental, sobre estar bem consigo mesmo, hoje em dia já não é tanto um tabu mais, porque antigamente psicólogo era coisa de gente louca. Sim. Psiquiatra, então, nem se fala. E hoje, não mais, assim, na grande maioria dos casos, a gente já consegue perceber que não é só pra gente louca, não é isso. E as pessoas estão conseguindo falar mais sobre essas questões de uma forma mais aberta. E hoje em dia as pessoas estão com uma carência Sim. de conversa, estão com uma carência, talvez até dentro da própria casa, mora sozinho, talvez já é um idoso. Enfim, então o acolhimento faz total diferença nos nossos atendimentos ali, particularmente dentro da clínica onde eu trabalho, tanto na rede pública onde eu trabalhei, fez total diferença com o meu contato com o paciente, na confiança dele comigo. Chegar, sentar e explicar aquele procedimento, ouvir se ele tá bem, se ele não tá. É claro que a gente também não consegue fazer o papel de psicólogo ali dentro, porque não cabe a nós e não é a nossa área. Mas realmente ouvir o que ele tem para dizer e acolhimento no sentido de explicar também os procedimentos. Porque a odontologia é uma coisa que quem não é dentista, pouquíssimas pessoas vão entender sobre dente. É um assunto que não é como eu acho que nenhum profissional é substituível, a gente precisa recorrer a profissionais daquela área. Mas, por exemplo, não é toda construção que tem um arquiteto. Às vezes o dono da construção acha que consegue guiar ali. Dentista não. Realmente você vai ter que recorrer ao dentista se seu dente estiver doendo. Você não vai abrir o seu dente dentro de casa. Então, assim, é uma profissão que quem não é dentista normalmente não entende muito. E é difícil a gente, como paciente, sentar na cadeira, abrir a boca e deixar o profissional meter bala ali sem saber o que está acontecendo. Sim. Então, assim, eu acho essencial a gente explicar para o paciente o que a gente vai fazer, o porquê, como, quando, e acolher ele dessa forma. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo dentista? Sendo dentista, eu acho que se realizam todos os dias com essas questões que eu acabei de te falar. Eu fiquei muito surpresa com a minha desenvoltura, vamos dizer assim, na rede pública, com a troca que eu tive com todos os pacientes. Então, foi uma realização de um sonho, mas que antes eu não sonhava. Foi se transformando em sonho a cada dia, sabe? Hoje eu ainda tenho vários sonhos dentro da odontologia que eu almejo, que eu pretendo alcançar, mas os sonhos que até este momento eu conquistei foram sonhos que eu não sonhava, mas que foram acontecendo através do nosso dia a dia ali com cada paciente, com cada profissional que passa, com cada auxiliar que está ali com a gente. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo dentista? Hoje, creio que seja ter o meu próprio consultório. O meu marido também é dentista, então a gente pensa em ter o nosso próprio consultório ali e ter uma clínica do nosso jeito. E ele é mestrando, ele está fazendo mestrado. Legal. E eu gosto muito de explicar, gosto muito de ensinar, de conversar. Então, futuramente, se Deus nos abençoar, a gente pensa em montar a nossa clínica e talvez ter uma salinha ali para a gente dar um curso, para a gente Legal. ensinar outros profissionais que desejam daquela determinada área. Creio que o meu grande sonho profissional seja esse hoje. A nossa vida se parece com um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados, todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze, ele tem páginas, tem o título, tem a conclusão, tem a introdução.
E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem. Que eu quero saber se você sabe. A conclusão? Já falei. Não sei. Capítulo. Todo livro que se preze, independentemente da história que ali é contada, tem Um capítulo. capítulos. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós também temos vários capítulos da nossa vida. Capítulos bons, capítulos ruins, histórias maravilhosas, histórias tristes, dias inesquecíveis por conta de um acontecimento pra lá de especial, alegre, positivo, e dias inesquecíveis por conta de fatos tristes que marcam e que marcaram e marcarão a nossa vida pelo resto da nossa existência aqui na Terra. E como eu disse anteriormente, pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós temos inúmeras páginas e capítulos antagônicos, né? Uns muito bons, outros muito ruins. E no livro da vida da Yasmin Valente, você tem 2 sábados muito importantes e impactantes. Mas lembra que eu disse anteriormente? Na nossa vida nós temos vários capítulos bons e ruins. E esses sábados, eles são muito antagônicos na sua vida. São 2, mas vamos falar do primeiro, até porque ele veio primeiro do que o outro sábado que nós vamos falar. Sábado, dia 13 de dezembro de 2014. Ali você perdeu um primo que era um irmão. Eu vou chorar, eu preciso de um lencinho. Que era um irmão, um grande amigo. E que se tornou um anjo, não só na sua vida, mas de todos os seus familiares. Qual é o peso e a grandeza de quem nos deixou nesse sábado mais triste da sua vida? É pesado. É pesado porque eu era muito nova. Ele era muito novo. Sim. Ele tinha 16 anos quando foi assassinado. A morte dele foi muito traumática e muito trágica e muito repentina. Então, nos pegou de surpresa, todos ali da nossa família. Sim. E eu era muito nova, já entendendo tudo, claro, eu tinha 13 anos. Então, já estava ciente de tudo que estava acontecendo. Mas foi muito difícil lidar com o luto naquela situação. Eu passei, sem sombra de dúvidas, assim, 1 ano pós-morte dele, ficando mal no dia 13. E era muito engraçado, porque às vezes eu acordava mal, não lembrava porque eu estava mal, e eu estava na escola na época. Sim. Quando eu ia colocar a data no caderno, é dia 13. O meu próprio subconsciente, o meu próprio sentimento ali me lembrava daquilo, sabe? Eu já acordava mal. E nós éramos realmente muito próximos. Cidade pequena. Claro. Vivíamos perto um do outro. E um dia antes do acontecido, nós ficamos juntos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele almoçou na minha casa. Meu pai é maçom. E foi a iniciação do meu pai na maçonaria. Então, nós fomos, ele foi com a gente ficou junto a noite inteira, ele me levou em casa, e aí no outro dia aconteceu tudo. Então, assim, nós éramos muito próximos mesmo, nos encontrávamos todos os dias, então foi uma dor muito forte, e é uma sensação muito estranha, porque às vezes eu falava, vou passar ali pra contar isso pra Altino. Ops, não tem mais. Sabe, foi tudo muito repentino. E é muito engraçado que em todas as datas comemorativas no meu casamento, eu lembro dele. Eu penso como seria se ele estivesse aqui, como que ia ser. Então, assim, é pesado viver o luto. Hoje, você me pegou de surpresa, não sei como você achou isso. Mas hoje eu já consigo conversar com muito mais facilidade sobre tudo, sem chorar, Hoje foi uma exceção. Mas eu já aprendi a lidar com a situação, querendo ou não. O luto é algo que a gente vai ter a saudade
dizem que passa, que ameniza com o tempo, mas não concordo com essa frase. Eu acho que aumenta, sim, a cada dia. Mas, infelizmente, felizmente, né, em algumas situações, nós, seres humanos, somos muito resilientes, somos muito adaptáveis e nós temos que nos adaptar. Sim. Então, a gente acostuma com a ausência daquela pessoa. Mas a saudade, o luto, a gente sempre vai carregar e em vários momentos, às vezes simples do nosso dia a dia, a gente vai lembrar daquela pessoa e a gente queria muito que ela estivesse aqui. Qual que é a grande lembrança que você tem com o Altino Gabriel? Diversas. Por mais que já se passaram muito tempo, né? São diversas, mas uma muito engraçada. A gente tinha discutido por algum motivo que eu não sei qual, mas foi coisa boba, porque a gente não era disso. Mas eu lembro que o modo de ele fazer as pazes comigo foi me levando pra tomar um açaí, pagando o açaí pra mim, e a partir disso ficou tudo bem. Então, assim, essa era a nossa relação, sabe? Sim. Era tudo muito leve, muito tranquilo, era muito gostoso de viver a vida ali do lado dele. Se, ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse o seu primo, o que você falaria pra ele? Difícil, mas eu ia querer contar tudo o que mudou desde aquela época até hoje, como eu estou hoje. A mulher que me tornei, esposa, profissional. E a gente tinha muitos planos juntos. Quando eu me mudei para Valadares, com 13 anos, Sim. a gente pensava que ele também iria mudar nessa mesma época. Então, tínhamos muitos planos para serem feitos aqui como primos, né, amigos, e a gente se considerava irmão mesmo, Sim. um do outro. Então, havíamos muitos planos. Então, eu acho que contaria para ele tudo o que aconteceu, como eu estou hoje, quem eu sou hoje, nesse sentido. E que, assim, sem dúvida alguma, ele faz falta, todos os dias. Agora vamos pro o outro antagonismo na sua vida. Porque, se infelizmente você tem esse sábado muito trágico e marcante na sua história aqui na Terra, você tem um outro sábado muito importante e que mudou a sua história aqui neste plano. E até fazendo um paralelo, né, traçando um paralelo, esse sábado veio justamente 10 anos e 8 dias depois do dia que você perdeu o seu amado primo, que foi o sábado, dia 21 de dezembro de 2024. Qual que é a importância dessa data e como ela marcou a sua história nesta terra? Totalmente. Eu me tornei esposa, me tornei dona de casa, dona do lar. E eu sou cristã, eu tenho minha fé, sigo fielmente nisso. E hoje eu preciso ser e oro para que eu seja a mulher sábia que edifica o seu lar. Então, modificou totalmente a minha vida e quem eu sou hoje. Porque hoje, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso pensar mais, ter uma postura diferente, eu preciso medir as consequências de todos os meus atos e ter a posição de uma esposa, de uma mulher. Isso transformou totalmente a minha vida. Além desse capítulo para lá de especial, você tem outros 2 capítulos que são muito importantes na sua história. E os capítulos da nossa vida, diferentemente dos livros, que eles só podem vir através de páginas, ou seja, de uma folha de papel, na nossa vida enquanto ser humano, eles podem ser feitos e traduzidos através de várias formas, jeitos, formatos. E tem capítulos da nossa vida em forma de data, em forma de um acontecimento e em forma de pessoas. E tem 2 capítulos para lá de essenciais e especiais na história da Yasmin Valente aqui na Terra, que atendem por 2 nomes. Dona Márcia e Tiago. Qual que é o peso desses nomes na história da Yasmin Valente? Pesado também. Meus pais são tudo pra mim. Eles são pilares essenciais pra Yasmin, que é hoje Sim. profissional, esposa. Eu falei isso na festinha que a gente fez da minha formatura. Sim.
A criação que meus pais me deram foi muito interessante hoje, como uma pessoa adulta, né? Como mulher, como penso em ser mãe. Quando eu paro para refletir, eu admiro muito a forma com que eles me criaram, a nossa relação e a pessoa que eu sou hoje. Porque eles me fizeram uma mulher independente, mas sem sombra de dúvidas, eles nunca deixaram de estar ao meu lado. Eles não foram pais que faziam tudo para mim, mas eles faziam tudo por mim. Sim. Eu precisava guiar a minha vida. Hoje eu sou a mulher que eu sou, dona de casa, esposa, devido à criação que eles me deram. Então, assim, eu sou muito grata. Porque hoje eu sei fazer coisas básicas de dona de casa, mas também sei resolver, sei me posturar e sei resolver problemas difíceis. Claro que eu vou ligar pra ele antes, provavelmente. Mas eu sei resolver o que precisa ser resolvido por causa do suporte que eles me deram. Claro. Então, eles, né, não foram aqueles pais que faziam tudo para mim a ponto de eu ficar inércia e não saber como resolver nada hoje. Mas eles sempre fizeram tudo por mim, eles sempre me deram um suporte para que eu conseguisse resolver o que precisava ser resolvido. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Difícil esse jogo das palavras. Vida é só uma palavra que tem que responder? Isso. Viver. Mendes Pimentel. Raiz. Governador Valadares. Crescimento. Univale. Estudo. Odontologia. Vida. Procedimento estético. Restaurar. Altino Gabriel. Saudade. Yasmin Valente. Humanidade. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. O superestimado, normalmente a gente não fala muito essa palavra nos nossos dias. Nós trocamos essa palavra por uma frase que tem o mesmo significado, que é, não é isso tudo. Quem é que nunca falou essa frase, proferiu essa frase para caracterizar uma viagem, um restaurante, um prato, uma bebida, uma comida, um cantor, uma música? E o subestimado é justamente ao contrário do superestimado. É aquilo que você gosta muito, só que você vê que a galera não valoriza tanto. Não valoriza muito. Podemos ir? Eu tenho que responder o quê? Superestimado ou... Superestimado e o subestimado. Me fale uma comida superestimada na sua visão, que você não come ou você já comeu e não vai comer mais de jeito nenhum. Que eu não vou comer mais? Você pagou um valor, você falou, não vale isso tudo de jeito nenhum. Não sei, não me recordo. Todo mundo tem uma comida que não come de jeito nenhum. E muita gente ama, você fala, gente, como é que vocês gostam disso? Posso contar uma história? Por favor. Eu não sei os nomes dos pratos, mas Sim. teve uma vez que a gente foi num restaurante, lá em Pedra Azul, inclusive. E aí eu gosto de experimentar coisas diferentes quando eu vou em restaurantes assim. E tinha a opção de um menu do chefe, que eram as recomendações do chefe. E eram assim, uma experiência gastronômica, Claro. segundo eles, com 7 pratos, por Uau. exemplo. E aí tinham várias entradas, vários pratos principais, sobremesa. Eu não gostei de nenhum deles. Eram pratos super chiques, assim, com... até de conservas, Sim. quanto carnes. Eu acho que tinha carne de coelho. Enfim, pratos chiquíssimos. Eu não gostei de nenhum. Me vale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada na sua visão. Teve no seu casamento, mas nem você mesmo bebeu. E você viu muita gente se esbaldando e falando, gente... Whisky. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical em que ele atue ou atua. Superestimado na sua visão ou superestimada? Superestimado. Vai ter aqui na exposição, Ixi. você não vai de jeito nenhum. Então, de jeito nenhum é muito forte. Eu sou bem eclética. Mas dentro da sua... Mas... da sua lista enorme de preferências musicais, Uhum. tem uma banda, tem uma dupla, tem um cantor que você não vai com a cara.
Nossa, é difícil. Eu lembro de um aqui, porque é um... até polêmico, porque muita gente gosta, Sim. mas não é que eu não goste, mas que eu tenho outras preferências, que é o Gustavo Lima, por exemplo. Nossa, o Gustavo Lima tá sendo muito citado justamente Mas assim, nessa eu parte. gosto Tô dele. ficando de Eu cara com gosto isso. dele, mas é porque as pessoas Sim. gostam muito. Hoje ele é o principal cantor do Brasil já há Sim. bastante tempo. E Faz assim, sentido. eu já fui, inclusive, no boteco dele, Sim. porque meu marido gosta muito. Sim. E eu, assim, se eu for, se eu não for, Se for pra não... acompanhar, É. Indo, não me faz muita diferença. me vale algo superestimado na odontologia como um todo. Aquilo que as pessoas dão muito valor. E aí pode ser os pacientes, ou pode ser você, os profissionais. Dão muito valor, mas na sua visão não é o mais importante. Estética. Me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito. Vai num restaurante, faz questão de pedir, mas você vê que ela não é muito procurada. As pessoas não comem muito, mas você não deixa de comer. Eu gosto bem de muitas coisas. Eu gosto muito do básico, assim. Eu gosto muito de um estrogonofe. O estrogonofe, olha como é que a vida é louca. O estrogonofe, pra mim, é a comida superestimada. É? Eu Eu detesto gosto muito de estrogonofe. estrogonofe. Aí, viu? Me fale uma bebida subestimada. Alcoólica ou não? Água com gás, com gelo e limão. Ah, não, aí, tá vendo? Não, aí não. Pra Amo. mim, não existe Adoro. tomar isso, meu Deus. Me vale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimado. Luan Santana. Aí nós compartilhamos do mesmo gosto. Eu sou Luanzete de Eu também, de carteirinha. carteirinha. Número 1. Meu Deus, Luan Santana é minha vida. Doutora, me fale algo subestimado na odontologia. As pessoas não Difícil. dão um devido valor que na sua visão deveriam dar. Mas só pra fazer um gancho com a Sim. minha resposta anterior, que eu disse a estética, no sentido dos dentes mesmo. E às vezes as pessoas dão mais valor pra estética do que pra função. Se estiver bonito, tá bom, mas às vezes não está funcionando da Sim. forma com que devia estar. Então, mais nesse sentido. Defina a sua vida com uma palavra. Emoções. Defina a sua história com uma frase. Minha história é uma construção de amadurecimento e de muitos capítulos, como você disse, de muitas fases. Então, creio que seja isso, é um crescimento a cada dia. Eu busco ser melhor e estar melhor a cada dia. Pra terminar, eu nunca fiz isso com nenhum entrevistado aqui no bate-papo. Mas pra ver se realmente você é Luanzete, eu vou terminar o nosso bate-papo cantando uma parte de uma música que você vai ter que completar. Tá. Eu quero ver se realmente você é me Luanzete. ajuda aí. E eu canto Sinais me ajudaram a perceber. que o meu caminho Ah, é você. ela é Luanzete mesmo, porque essa é bem antiga Antiga. e ela completou, tá certíssimo. Doutora, muito obrigado. Eu quem agradeço. Foi uma pelo honra do tamanho do privilégio. mundo poder te eternizar a sua história, te receber aqui e poder ter essa experiência maravilhosa que eu tive com você aqui no Resenha Cast, uma conversa que eu vou levar para sempre comigo. Muito obrigado, sucesso. Eu E que as te portas estão agradeço. abertas para você voltar mais Muito vezes. obrigada. Foi um privilégio, um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com você. E foi de uma forma muito leve, muito agradável. Eu fico muito honrada em estar aqui com você. Obrigada. Tamo junto, doutora. Foi uma honra. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.